Olá, alunos, aqui é o professor Paulo. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Vamos iniciar mais uma videoaula e vamos falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. Espero que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente entenda o significado da palavra cultura. A palavra cultura ela tem diversos significados. Pode ser cultivo, cuidado, criação, conservação, manutenção, além de conhecimento. Todos esses significados da palavra convergem numa ideia que a sociedade mantém de sua cultura. A formação intelectual, estética, artística, paisagística, arquitetônica, religiosa, espiritual, científica, filosófica, gastronômica, linguística, musical de um povo, tudo isso refere-se à cultura. O povo é capaz de criar, e a sua criação é somada a um amontoado de criações anteriores. A soma de todas as criações desse povo constitui a sua cultura. O aspecto de cultivo presente na cultura de um povo é justamente o ato de mantê-la viva para que não se perca. A cultura também nos auxilia diretamente, sendo que é por meio da cultura que buscamos soluções para nossos problemas cotidianos, interpretamos a realidade e produzimos novas formas de interação social. Podemos então afirmar que é por meio da cultura que cultivamos o idioma, as crenças, as religiões, os hábitos, a moral e até mesmo a ciência. Cultura material e cultura imaterial são diferentes modalidades culturais que prevêem a existência de elementos culturais fisicamente construídos e elementos culturais que não possuem uma criação física e material. Falando em patrimônio cultural, por exemplo, temos manifestações culturais que compõem um conjunto patrimonial material, como construções de obras de arte, e um conjunto patrimonial cultural imaterial, como festas, festivais, danças, músicas, estilos musicais, culinária, etc. Música e artesanato compreendem a cultura imaterial e a cultura material ao mesmo tempo. O instrumento musical artesanal consegue unir os dois elementos em um só, ou seja, também a cultura material e imaterial. A diferença entre cultura material e cultura imaterial. A diferença entre esses dois modos de fazer-se cultura é simples e encontra-se nos próprios termos em questão. A cultura material compreende os afazeres culturais que são vistos, são tocados e existem numa realidade material física. Já a cultura imaterial compreende tudo aquilo que faz parte de uma formação cultural, mas não existe fisicamente ou não existe enquanto uma realidade material presente o tempo todo, sendo consumido rapidamente. As obras de artes plásticas, em geral, compreendem elementos culturais materiais. Podemos citar pinturas, esculturas, artesanatos, arquitetura, paisagismo, fotografia, intervenções humanas na paisagem natural, literatura, entre outras formas ou fazeres culturais que existam fisicamente, podem ser considerados elementos culturais materiais. Tudo aquilo que faz parte da vasta gama cultural de uma sociedade, mas não existe concretamente, pode ser considerado cultura imaterial. Exemplos: o idioma, as gírias e variações linguísticas, a religião, as festas populares, as festas religiosas, a dança, a música, as lendas e crenças populares e a culinária são manifestações culturais que identificam determinadas sociedades e não existem materialmente. A cultura de um povo deve ser preservada para que a identidade dele seja mantida. Nesse sentido, a cultura é uma forma de coesão social, ou seja, ela é capaz de unir as pessoas de uma sociedade em torno de um bem comum, e justamente a identificação dos membros daquela sociedade com a sua cultura. O conjunto desses elementos culturais, mantidos tradicionalmente pelas sociedades, é chamada de patrimônio cultural.
Assim como a cultura, o patrimônio cultural pode ser classificado como material ou imaterial. Para que a cultura brasileira como um todo e de todas as regiões, etnias, povos e estados seja mantida, existe no Brasil uma entidade pública chamada de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, popularmente conhecido como IPHAN. O IPHAN é responsável por identificar elementos culturais, tanto materiais quanto imateriais, e cuidar para que eles sejam mantidos intactos, além de promover a restauração do patrimônio cultural material. Fazendo um trabalho parecido com a do IPHAN, porém a nível mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, também identifica, incentivar e preservar elementos culturais materiais ou imateriais no mundo. Tanto a Unesco quanto o IPHAN realizam intensos estudos sobre os elementos que pretendem incluir na lista de patrimônio que devem ser preservados. A essa inclusão é chamado de tombamento. No Brasil, temos vários elementos culturais, materiais e imateriais tombados pelo IPHAN ou pela Unesco. No Pará, ocorre todos os anos uma tradição religiosa de vertente católica chamada Círio de Nazaré, na qual há a travessia da imagem de Nossa Senhora do Nazaré por uma procissão pela cidade de Belém. O Círio de Nazaré é tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Brasil. O IPHAN também tombou o frevo, tradicional festa carnavalesca pernambucana, e o acarajé, que é um prato típico baiano criado com base nas raízes da culinária africana por negros escravizados no Brasil. Ambos foram tombados como elementos culturais imateriais do Brasil. Quando falamos em centros históricos ou cidades históricas, devemos pensar que isso significa uma forma de escrever história. Tanto a cidade quanto a escrita sobre ela fazem parte de um processo de memorização individual e também coletiva. A memória da arquitetura urbana cumpre o papel de reproduzir as experiências construídas por uma sociedade. Isso inclui visão de mundo, influências, cultura, economia, gestão de trabalho, desenvolvimento e outros fatores. Se observarmos a história das grandes civilizações como Grécia, Roma, Egito, teremos uma visão mais apurada da importância pela preservação da memória e patrimônio. Hoje, algumas ruínas ajudam a recontar a história do que em outrora fora sinônimos de poder econômico, arte, força e religiosidade. As pirâmides no Egito, o Partenon em Atenas, os castelos medievais europeus, o Coliseu em Roma, nos permite questionar e conhecer através dos historiadores as características de uma sociedade.